Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, o tema de hoje, Estados Unidos colapsando. Falas de um professor e economista muito conceituado, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, Richard Wolff. Vamos entender um pouco mais as falas dele e discutir sobre as falas deles? Então, pessoal, já se inscreveu em nosso canal? Já faz parte da comunidade Acorda com Rubens Henrique? Então, pessoal, vem, se inscreva, deixa o seu like, pessoal, deixa o seu comentário e bora pro vídeo. Vamos lá? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre muito bem-vindos. Pessoal, nem vou ficar com enrolação, hein? Vamos direto ao assunto. Vamos para a notícia. Vamos lá para a gente poder conversar sobre isso daqui. Pessoal, notícia aqui, lógico, essa entrevista não foi feita para o 247, mas eles trouxeram a matéria, tá bom? Vou deixar aqui para vocês o link depois, tá? Muito boa, por sinal. Os Estados Unidos estão colapsando, diz Richard Wolff. Economista denuncia ofensiva contra a classe trabalhadora e afirma que acordo geopolítico do pós-guerra, que sustentou a hegemonia americana, chegou ao fim. Está colapsando. Isso é um fato. Só não enxerga isso quem não quer. Aquelas ideologias que o pessoal adora um ou outro e a pessoa fica achando que tudo que faz está certo, tudo que vai dar certo. Pessoal, a pessoa não está enxergando. Essa é a realidade. Aqui ninguém está a favor de um contra esse um. Não é a intenção. A intenção é a gente passar os assuntos, as informações e mostrar o que está acontecendo. E nós estamos presenciando um colapso da maior economia mundial. É fato. Isso é realidade. Isso são dados, tá? Então vamos lá. Esse daqui, pessoal, é Richard Wolff, tá? Um economista e, por sinal, americano. Então vamos lá. Em entrevista ao jornalista Chris Hedges, o economista marxista Richard Wolff traçou uma análise contundente sobre o estágio atual do capitalismo dos Estados Unidos, que, segundo ele, vive a ruína de um arranjo histórico forjado no pós-guerra mundial, que é um fato. Como eles saíram vitoriosos da guerra, não só Estados Unidos, mas como seus aliados, os Estados Unidos, principalmente, que foi a grande força industrial daquela época, ele realmente tomou a disparada, a moeda não foi mais lastreada em ouro, então ela foi lastreada em papel de dívida americana, e tudo, o dólar começou a ser a moeda mundial, para você fazer todas as transações mundial, que deu uma força para o governo americano muito grande. O processo de desdolarização, os próprios BRICS e tudo mais que está relacionado está contribuindo para esse colapso. Mas, principalmente, a próprio governo americano fez com que as suas indústrias fugissem do seu país. O Donald Trump, por sinal, ele não está totalmente errado, mas as ações deles estão totalmente equivocadas. A partir do momento que você tenta trazer à força uma indústria para o seu país, que não vai ser de um dia para a noite, isso leva anos, olhe lá, se não décadas, dependendo da indústria. Você vai colapsar todos os seus amigos, todos os seus aliados e assim por diante. Inimigos, então, nem se fala. Agora a gente tem que ver o seguinte. Vive a ruína de um arranjo histórico forjado no pós-guerra mundial. O Wolff, o governo do presidente Donald Trump, representa a intensificação de um processo de destruição da classe trabalhadora, tanto em território nacional quanto no cenário internacional. Aí ele vem falando mais. Eu não vou ler toda a notícia, mas vou deixar o link aqui para vocês, tá, pessoal? Eu vou dar um por cima, para a gente dar um relance por cima, para que o vídeo não fique também muito cansativo. A intenção é trazer a informação e não deixar vocês cansados. O acordo com a Europa é militarização da economia. Para enfrentar esse desafio, os Estados Unidos formularam uma estratégia: oferecer à Europa proteção militar e apoio financeiro em troca da repressão aos movimentos socialistas e comunistas. Ou seja, fiquem do meu lado. Própria fala deles: vocês não precisam gastar em defesa. Nós cobrimos isso. Ou seja, o keynesianismo americano. E isso foi muito latente. A gente está vendo isso agora. Com a guerra Rússia-Ucrânia, a Europa não tem armamento. Ele não tem capacidade para armar a Ucrânia. Eles estão tendo que correr atrás do prejuízo
que eles levaram décadas simplesmente não investindo em defesa. O que eles investiram era ínfimo, em vista dos Estados Unidos. E sempre investiu por quê? Que ele mantém a sua força, não só econômica, mas também militar, que é fundamental na geopolítica. Agora, os Estados Unidos, crises econômicas, bolsa caindo. É só vocês verificarem. Está caindo. Está uma crise generalizada. É o governo brigando com o Fed, que é o Federal Reserve, que é o responsável, igual aqui no Brasil, o Banco Central. Então, está uma briga entre eles. E isso está deixando cada vez mais pessimista o mercado financeiro e toda a economia americana. Está tendo protestos demais contra o governo Trump. As mercadorias, de uma maneira geral, se elevaram, uma inflação econômica. E um fato muito interessante que eu vou citar no final aqui para vocês também. Fim do ciclo e decadência imperial. Wolff defende que esse modelo se esgotou. O que temos agora é o colapso desse acordo. Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, perderam no Iraque, perderam na Ucrânia, afirmou. Ele ressalta que essa decadência militar e econômica está sendo acompanhada por uma crise institucional profunda, marcada por ataques aos servidores públicos federais e o sucateamento das agências estatais. E não só isso, tá, pessoal? Também tem mais aqui, ó. Também tem mais coisa aqui para a gente poder ver. A entrevista de Hitchcock aprofunda a crítica narrativa dominante sobre a eficiência e o processo de liderança mundial dos Estados Unidos. Mas tem uma outra coisa que está acontecendo, pessoal. Vou até agora tirar aqui a página e vou deixar só eu aqui. Pessoal, outra coisa que está acontecendo e muito grave, que vai comprovar para vocês o colapso. Por isso que eu digo, só não vai enxergar quem não quer. O colapso americano, pessoal, a gente pode citar por um estado americano que se chama Flórida. Pesquisem o que eu estou falando. O governo da Flórida está mudando as leis para que os jovens, 14 anos, já possam exercer profissões profissionalizantes a mais de 8 horas de trabalho. A gente tem aqui, em média, no Brasil, de 8 a 10 horas. Às vezes, em algumas profissões, 12, principalmente na área da saúde. Agora, os jovens lá no governo americano, principalmente no estado da Flórida, poderão trabalhar, se for aprovado esse projeto, que tudo indica que vai, para poder o quê? Tirar e ficar no lugar dos imigrantes ilegais, que era o quê? Uma massa trabalhadora muito mais barata. Então, quem que fazia? Era eles. Agora que eles estão sendo expulsos do país, quem que vai fazer para continuar aquele preço? Eles estão jogando os jovens. Com o papo, não, os jovens, eles precisam trabalhar, eles precisam... Eu até concordo, mas uma carga horária muito diminutiva. E em serviços que não vai decader o seu estudo, trazer uma decadência profissional, uma decadência do estudo. O que vai ser da economia americana futuramente? Isso mostra que eles estão desesperados, eles não têm como mais e nem querem pagar o preço de uma mão de obra qualificada e justa, que seria de um profissional, de uma maior de idade, assim por diante, que já tem experiência no segmento, estão querendo pregar o quê? Os jovens. Ah, não tem imigrante ilegal mais, então o que a gente faz? Vamos colocar os jovens para trabalhar. Pessoal, mostra que a economia americana não é mais isso. Outra coisa, os índices, pessoal, do mercado americano, eles estão caindo de forma demasiada. Se você for ver a classe média considerada americana, ela perdeu o seu poder de compra. Hoje, o americano, para pelo menos manter o seu padrão de vida, tem que ter 2 até 3 empregos. Eles até que estão conseguindo um emprego, só que o emprego, hoje, paga-se muito menos do que pagava antigamente. Antigamente, sim, tinha-se o sonho americano. Você trabalhava, você construía sua casa, você comprava seu carro, você viajava no final do ano. Esse era o sonho americano. Hoje não está mais acontecendo isso. Boa parte das famílias estão perdendo o seu poder de compra assim, ó, de forma gigantesca. A dívida dos cartões de crédito americano, do povo americano, já ultrapassou mais de $1 trilhão. Isso é extremamente significativo. Praticamente se eu não me engano, são quase 100 milhões de americanos que estão inadimplentes.
Isso é um fato muito lamentável. Mostra que a economia americana não só está ruindo por fora, para todo mundo ver, mas também por dentro. Toda aquela estrutura que tinha não está tendo mais. Ah, o que você está falando, isso não existe. Pesquisem, pessoal, pesquisem. Vão lá atrás, vocês vão ver que é fato. Esse caso do trabalho infantil é só pesquisarem. Vocês vão ver com muita facilidade. Pesquisa a dívida do cartão de crédito. Vocês vão ver também. E, pessoal, vocês gostam de geopolítica, querem sempre estar muito bem informado, então, pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, vem fazer parte da comunidade Acorda com Rubens Henrique. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.